Muitas pessoas têm tido seus sonhos destruídos pela falta de confiança absoluta em Deus. A Bíblia está repleta de exemplos de grandes sonhos cumpridos para a glória de Deus. Encontro com a Palavra é um programa escrito pelo Dr. Dick Woodward e narrado por Pastor Edson Bruno. Ouça e descubra verdades que lhe ajudarão no seu dia a dia. Com você, Pastor Edson Bruno. É hora de você pegar a sua Bíblia e unir-se a nós em mais um encontro com a Palavra. Vamos estudar um pouco mais da santa e inspirada Palavra de Deus. Para mim sempre é uma alegria quando a gente pode se encontrar aqui no Encontro com a Palavra. Estamos estudando toda a Bíblia e chegamos ao livro de Ruth. Se você estiver com a sua Bíblia, abra no 8º livro, o livro de Ruth. Estamos fazendo um estudo dos livros históricos da Bíblia, analisando um de cada vez. Vimos o livro de Josué, e depois o livro de Juízes, e agora o livro de Ruth. Esse livro é uma linda história de amor que aconteceu nos dias em que os juízes julgavam o povo de Israel. É impressionante ver que aqueles dias de grande escuridão espiritual para o povo hebreu foi cenário para uma história de amor tão bonita. Quando chegamos nesse ponto da Bíblia, perguntamos o que essa linda história de amor está fazendo no meio de tanta apostasia, vamos dizer assim. Tanta apostasia e decadência que são descritas no livro de Juízes. Ou ainda, o que uma linda história de amor está fazendo no meio da Bíblia? A resposta é que o livro de Ruth é muito mais do que uma história de amor. Os 3 primeiros livros históricos da Bíblia são chamados de livros históricos alegóricos. Os 6 livros seguintes, de Samuel até Crônicas, são chamados de livros históricos literários do reino. Os 3 últimos livros históricos, Esdras, Neemias e Esther, são chamados livros históricos pós-cativeiro. Portanto, Ruth é o 3º dos livros históricos alegóricos. O livro de Josué é um livro histórico, mas também é uma importante alegoria da vida cristã. Assim como os filhos de Israel entraram na terra prometida e a conquistaram, nós entramos na terra prometida da vida, experiência e bênçãos cristãs. O livro de Josué se constitui uma alegoria da apostasia e do renascimento. Depois que você entra na terra prometida da experiência cristã e coloca Deus em primeiro lugar na sua vida e passa a servi-lo, e Ele abençoa você, está garantido que você não cairá mais dessa posição de graça. Será? Bom, de maneira alegórica, o livro de Josué nos diz que podemos cair. Nós dizemos que a palavra apostasia significa afastar-se da posição que antes ocupava. No final do livro de Josué, os filhos de Israel tomaram uma posição. Eles disseram, serviremos ao Senhor. Quando Josué tomou posição, eu e a minha casa serviremos ao Senhor, o povo disse, nós também serviremos ao Senhor. No entanto, no livro de Juízes, eles saíram dessa posição. Isso é apostasia. Esse livro é uma importante alegoria que nos diz que nós também podemos cometer o mesmo erro. Portanto, precisamos de um contínuo reavivamento. Temos essa necessidade de reavivamento. Essa verdade é apresentada de maneira alegórica no livro de Juízes. O livro de Ruth é um livro histórico e também uma linda alegoria e uma história de amor. As Escrituras nos apresentam nossa salvação e nosso relacionamento com o Senhor Jesus Cristo como um relacionamento de amor. Quando estamos comprometidos com Jesus, Ele é o noivo e nós, a igreja, a sua noiva. Aí começamos a ver essa alegoria quando chegamos ao livro de Ruth. Esse livro é um romance de redenção e será uma importante ilustração de uma bonita palavra da Bíblia, a palavra redenção. Quando iniciamos esse curso, dissemos que o propósito da Bíblia não é ser uma história da civilização ou uma fonte de pesquisa sobre a criação e a origem de todas as coisas. O propósito da Bíblia é nos fazer conhecer a história de redenção e o contexto histórico no qual o Redentor, por meio de quem recebemos a redenção, veio. O livro de Ruth é uma ilustração dessa redenção ou remissão. Sua mensagem é a ilustração da mensagem mais importante das Escrituras. Essa mensagem é apresentada na figura de um romance. Se você gosta de histórias bonitas da literatura, tenho certeza que apreciará o valor literário dessa história.
Toda boa história começa com as respostas às perguntas quem, quando, onde e o que. Essas perguntas são respondidas nos primeiros versículos do livro de Ruth. O livro começa com a descrição do seguinte cenário. Nos dias em que os reis julgavam, havia fome na terra. Um certo homem de Belém de Judá foi habitar no país de Moabe, ele, sua esposa e seus 2 filhos. O nome desse homem era Elimeleque, e o de sua esposa Noemi, e o de seus filhos Malom e Quilion, efrateus de Belém de Judá. Foram para Moabe e ficaram ali. Elimeleque, marido de Noemi, morreu e ela ficou com os seus 2 filhos. Eles então se casaram com mulheres moabitas. O nome de uma era Orfa e o de outra Ruth, e todos moraram naquele lugar por uns 10 anos. Então Malom e Quilion também morreram e sobrou uma mulher sem o seu marido e sem seus 2 filhos. Nesses 5 primeiros versículos temos as respostas àquelas perguntas básicas. Primeira, quando? A história aconteceu nos dias em que os juízes julgavam. Se você leu com a gente todo o livro de Juízes, sabe o que isso quer dizer. A próxima pergunta, onde tudo aconteceu? Em 2 lugares, Belém de Judá e Moabe. E quem são os personagens dessa história? Havia um homem chamado Elimeleque. Seu nome quer dizer, meu Deus é o meu rei. Talvez isso fosse o que os seus pais desejaram para ele, ou expressasse o tipo de pessoa que queriam que ele fosse. O nome de sua mulher era Noemi, que significa contente. Eles tiveram 2 filhos, Malom e Quilion. Em hebraico, esses nomes significam doente e fraco. Aparentemente, eles não eram muito saudáveis nem fortes. Havia fome. Essa é a resposta para a pergunta, o quê? Havia fome em Belém de Judá, que significa terra do pão e do louvor. Quando chegou a fome, essa família, Elimeleque, Noemi e seus 2 filhos, Malom e Quilion, desceram para Moabe. Moabe aqui tem a mesma conotação que o Egito tem na Bíblia. O Egito é a figura do mundo e da nossa escravidão do pecado. Possui uma conotação negativa devido à escravidão do povo hebreu naquela terra. Os filhos de Israel não podiam viver lá, muito menos podiam se casar com uma moabita. Mas quando veio a fome, essa família foi para Moabe. Nesses primeiros 5 versículos do livro de Ruth, temos a história de uma família pródiga que foi para Moabe e ficou lá por 10 anos. Podemos dizer que Moabe equivale àquele país distante da parábola do filho pródigo que o Senhor Jesus contou, que deixou a casa de seu pai e foi para um país distante. A história dessa família segue o mesmo padrão da parábola do filho pródigo. Os tempos difíceis vieram quando ele estava no país distante e ele voltou para a casa de seu pai, e os bons tempos foram restaurados. O mesmo padrão se repete na história dessa família. Enquanto a família pródiga estava em Moabe, Malom e Quilion, doente e fraco, morreram. Esperava-se que isso fosse acontecer. O seu pai, Elimeleque, também morreu. Agora o foco está em Noemi, a mãe, que pode ser vista como a mãe pródiga. Com o foco em Noemi, vemos um bom exemplo dos mesmos padrões e princípios da história dos pródigos. Foi quando Noemi estava no distante país de Moabe que as coisas ficaram ruins. Ela perdeu seu marido e seus 2 filhos. Antes dos seus filhos morrerem, casaram-se com mulheres moabitas, o que era proibido. Não era absolutamente proibido, mas havia algumas restrições a casamentos com estrangeiros. Noemi não estava numa posição favorável. Ela foi para Moabe com seu marido e 2 filhos, e eles não muito saudáveis. E agora ela não tinha nem marido nem filhos, mas tinha 2 noras moabitas. Vemos tudo isso nos 5 primeiros versículos do livro. A história continua no versículo 6. Então ela se levantou com as suas noras para voltar do país de Moabe, porque nesta terra ouviu que o Senhor tinha ajudado seu povo dando-lhe o alimento. Isso quase sempre acontece aos pródigos. Enquanto eles estão nos chiqueiros do mundo ou em algum país distante, ouvem falar como as coisas melhoraram na casa de seus pais. Isso também aconteceu com o filho pródigo. No versículo 7 nós lemos o seguinte: pelo que saiu do lugar em que estava, e as suas 2 noras com ela, indo elas caminhando para voltarem à terra de Judá. Vemos aqui o retorno da pródiga. Noemi estava determinada a voltar à terra do pão e do louvor. Ela se volta para suas noras e diz: o Senhor use convosco de benevolência como fizeste com os falecidos. Referindo-se a seu marido e aos seus 2 filhos, e comigo, ela quis dizer, eu estou voltando para Belém, mas vocês não têm que vir comigo.
No versículo 9 ela diz: O Senhor vos dê que acheis descanso cada uma em casa de outro marido. Naquele tempo, o casamento era considerado um descanso para as mulheres. Quando a mulher se casava, entrava numa espécie de descanso. Alguns de vocês podem achar isso muito interessante. Vocês podem até pensar: bom, eu não tenho tido um minuto de descanso desde que me casei. Ou, para mim, casamento não é descanso. Mas essa era a visão daquele tempo, e Noemi queria que suas noras encontrassem descanso casando-se novamente. O texto continua: Ela as beijou e elas levantaram a voz e choraram. As mulheres já choram muito e essas três choraram bastante mesmo. Elas disseram: Certamente voltaremos contigo para o teu povo. Ao que Noemi respondeu: Voltai, minhas filhas, por que irias comigo? Tenho ainda eu no ventre mais filhos, para que vos sejam por maridos? Voltai, minhas filhas, ide-vos embora, eu sou velha demais para ter marido. O que Noemi afirma no versículo 13 mostra como ela encarou tudo o que passou. Mais amargo-me é a mim do que a vós mesmas, porque a mão do Senhor se descarregou contra mim. Ela pôs toda a culpa no Senhor, e o texto continua: levantaram a voz e tornaram a chorar. As mulheres não precisam de muito motivo para chorar, elas simplesmente choram. E o texto continua dizendo que Orfa, que quer dizer bajuladora ou graça, alguma coisa desse tipo, beijou sua sogra e se foi. Depois diz que Ruth se apegou a Noemi. Essa palavra se apegou dá a ideia de grudou. Grudou e não desgrudava mais. Noemi respondeu: A tua cunhada voltou para o seu povo e para os seus deuses. Volta também tu após a tua cunhada. É aí que o foco da história vai para Ruth, a personagem principal dessa linda história de amor. No versículo 16, Ruth diz: Não me instes para que te deixe e me obrigue a não seguir-te. Aonde quer que fores, irei, e onde quer que pousares, ali pousarei. O teu povo é o meu povo, e o teu Deus será o meu Deus. Onde quer que morreres, morrerei eu, e ali serei sepultada. Que lealdade, hein? Isso sim era um sinal de lealdade. A palavra hesed em hebraico tem o mesmo significado que a palavra koinonia no grego do Novo Testamento e quer dizer amizade, sociedade, no sentido de ser fiel e leal a alguém. Hesed é uma promessa de lealdade. Ruth deu um bonito exemplo quando prometeu lealdade a Noemi. Acredito haver uma certa ironia nas Escrituras, porque às vezes há certas afirmações que chegam a ser engraçadas. Em resposta a essa promessa de lealdade de Ruth, a Bíblia diz que, vendo Noemi que de todo estava resolvida a ir com ela, deixou de falar nisso. Que coisa maravilhosa, hein? Isso é uma verdadeira lealdade. Bom, mas o nosso tempo hoje acabou. Eu convido você, esteja comigo no próximo programa. Até lá. Que lição importantíssima. Obrigado, pastor Edson Bruno. Prezado ouvinte, coloque em prática o que você ouviu aqui. Sem dúvida, sua vida será grandemente abençoada. Este é um estudo escrito pelo Dr. Dick Woodward, na voz do pastor Edson Bruno. Escreva-nos e solicite o material. Nosso endereço é Encontro com a Palavra, Caixa Postal 2011, CEP 89201-970, Joinville, Santa Catarina. Até o nosso próximo encontro com a Palavra.